Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? E aí, pessoal? Oi, Paulo, tudo bem? Ai, tô esperando. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das aulas online, né? Desmistificar um pouco aí a questão das aulas online, saber um pouco mais quais os tipos que tem e algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse momento de aulas online, né? Com várias opções que a gente tem aí no momento. Estou esperando aqui a minha colega Flávia entrar para a gente ter um bate-papo legal, conversar sobre isso. Duas profissionais da área e colegas. E a gente vai trabalhando, né? Junto. Oi, Bia, tudo bom? Ai, então aqui tô esperando a Flávia entrar. E aí com vocês, como é que tá a fase online? Tá tudo bem por aí? Muitas coisas online? Ó, agora sim, agora a Flávia entrou. Oi! Ai, que legal! Que legal! Deixa eu convidar ela aqui. O Flávia, me faz um aceno aí. Gente, olha, primeira vez. Estamos... Aqui, ó, já achei. Tá aqui que a Flávia entre. Olá! Olá, Flá, tudo bom? Tudo ótimo! Tudo bem? Abaixa, Hum. abaixa um pouquinho a sua câmera para eu ver seu rosto melhor. Aí, pronto. Melhorou? Tudo bem? Olá, oi, Tati, tudo bom? É isso aí. A galera tá entrando. Tá todo mundo entrando aí. Olha que legal. Pessoal querendo assistir nossa live. Muito interessante. Muito legal. Olha lá, muito legal. Muito show, show de bola. É isso aí. Olha, então vou começar aqui a me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de mim, depois a Flávia vai falar um pouquinho dela, para a gente começar a criar um vínculo, porque a gente está querendo fazer realmente uma live por semana. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. Vamos tentar. E cada semana abordar um tema diferente, um tema que é muito importante, né, nesse momento na educação. Sempre foi, né? Mas esse momento está sendo bem crítico, né? Na Isso. educação. Não é, Flá? Tá bem difícil. É isso mesmo. Tá muito tenso, tá muito tenso. Aí por isso que a gente resolveu fazer bate-papo, porque é legal, porque assim a gente conversa e as pessoas que tiverem dúvida, elas podem entrar, colocar a dúvida, falar, perguntar, enfim, né? Fazer as perguntas e aí a gente vai respondendo, interagindo junto, né? Porque é um bate-papo aqui. É uma coisa descontraída, uma coisa divertida. Pra gente ter Isso uma aí. informação de uma outra maneira, né? Um pouquinho mais acolhedor. Não é verdade? Então, ó, eu me chamo Denise Mitty de Almeida. Sou primeiramente formada em engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica, mas sempre fui da área da educação, sempre dei aula. Depois me formei em pedagogia, fui para psicopedagogia e estou estudando neuropsicopedagogia e mestrado em intervenção psicológica no desenvolvimento e na educação, né? Então, assim, fiz cursos livres e especializações na área também de TDA, de TOD, de dislexia, de um pouquinho de alfabetização também. Então,
a gente sempre vai se aprofundando, né? Então, os cursos vão ajudando, nos ajudando a saber lidar com vários tipos de aprendizado, porque a gente precisa aprender como as crianças aprendem, como todo mundo aprende, porque cada um aprende de uma forma diferente, né? Cada um é um ser único. Então, cada um aprende. Tem técnicas que conseguimos usar mais para alguns tipos de aprendizado, né? Mas cada um se dá melhor com aquela metodologia que você acabar introduzindo. Então, você tem que ir tentando várias metodologias para que realmente você sinta o que aquela, não só com criança ou jovem, mas próprio adulto, né? Então, cada pessoa tem uma maneira que ela absorve melhor o conteúdo, né? Você só tem que ir testando várias maneiras diferentes para ver como que aquela pessoa pode te ajudar. Isso, inclusive, ela é muito interessante para relacionamentos, né? Qualquer tipo de relacionamento, isso é muito importante. Então, agora a Flávia vai falar um pouquinho sobre ela, né, Flávia? Fala aí um pouquinho. Senão eu não falo mais. Bom, bom, a minha primeira formação é como técnica de enfermagem. Então, eu comecei na área da saúde, mas como sempre fui apaixonada pela educação, resolvi fazer pedagogia. Então, hoje eu sou pedagoga, eu tenho formação em letras e eu tenho especialização também em alfabetização, que é outra coisa que eu amo fazer. E dentro dessas coisas, dentro dos cursos que eu fiz, eu estou sempre buscando, né, aprimorar, sempre buscando técnicas novas para poder estar desenvolvendo isso com os meus baixinhos. E a Flávia, ela é excelente. Ela tem, você vê, a pessoa, às vezes, ela tem, que nem a Flávia, ela começou na parte de técnica de enfermagem. Então, ela já tinha aquela aptidão por cuidar dos outros, né? Então, ela sempre foi uma pessoa assim que cuida dos outros. Então, por ela fazer isso, acabou levando isso para a área do ensino. Então, ela faz da mesma forma que ela fazia na enfermagem, ela acaba transferindo isso para o ensino. E quando ela se identificou, no caso do ensino, que ela foi fazer a pedagogia, ela acabou se identificando demais, porque ela adora criança, né? Isso é fato, É verdade. que ela adora criança. E aí ela acaba, né, tendo essa aproximação muito grande. E esse cuidado que ela tem com as crianças é que é muito legal. Da mesma forma que ela tinha, no caso, tem um cuidado, tinha como técnica de enfermagem, ela hoje em dia tem como pedagoga. E ela consegue fazer aquele acolhimento que ela já viu isso lá também nos cursos dela, né, Fã? É verdade. É o olhar com cuidado, né? A área da saúde mostra que você tem que ter aquele olhar cuidadoso em todos os ângulos. E a educação também. Então, são duas áreas que hoje eu procuro trabalhar com elas juntas, para que melhorar, para a gente poder estar sempre melhorando. Então, eu procuro abraçar as duas áreas que eu amo e trabalhar com elas. Com certeza. E a Flávia faz realmente muito bem. E a Flávia, eu sei porque né, a gente trabalha junto, então já trabalhava junto antes, e a Flávia ela sempre teve muita paciência com as crianças. Então, né, com as crianças, em geral, ela tem muita paciência. Então, assim, realmente é uma característica, uma qualidade muito importante. Na área da educação, a gente ter paciência com as crianças, né? Principalmente porque assim como o indivíduo, assim como a gente acorda um dia e fala assim, bom dia, você tá assim maravilhado, você tá toda feliz hoje no dia. Tem dia que você acorda que você não tá afim, né? As crianças, não é verdade? As crianças são mais fáceis de detectar o porquê que elas não estão bem, por exemplo, né? Mas aí, fica aí, dica para um próximo tema a gente falar sobre isso, né? Hoje a gente vai falar de uma coisa que está tomando conta aí desde o ano passado das aulas, que são as aulas online. Infelizmente, porque eu acho que a aula online ela é uma ótima ferramenta para certas situações, né? Eu acredito na aula online e, do meu ponto de vista, ela dá certo sim, porém ela tem que ser feita de uma forma mais individualizada, uma forma mais ao vivo, mais realmente especializada, né? É isso mesmo. Aí, o que você acha que aconteceu que as pessoas agora estão com trauma, que não querem nem ouvir falar da aula online? Então,
que acontece? Não é fácil para um professor hoje ministrar uma aula, né, pela internet. Então, você está do outro lado. Então, é difícil você comandar uma turma, seja ela pequena, com 15 alunos, seja ela grande, com 30. Então, você não consegue dar a mesma atenção para esse aluno. Você não consegue focar tanto num aluno, porque você tem que se dividir em 30, numa tela só. Então, isso aí eu acredito que tenha feito com que os pais não vejam com bons olhos as aulas online. Eu acho que isso dificultou muito o trabalho do professor. Mas ele pode sim ser muito bem feito, né? A gente busca de todas as maneiras interagir com as crianças, trazê-los, né, para dentro do conteúdo, para que eles consigam absorver o que a gente está passando. Uhum. Então, é por onde a gente está tentando ir. E eu acredito sim que as aulas online podem dar certo, desde que bem ministradas. Com certeza. O problema é que a gente tem vários tipos de aula online, né? Então as pessoas generalizam. Então, por exemplo, quando você fala assim, nossa, tem aula online. Ah, não, hoje em dia tá assim, né? Não quero saber, eu quero presencial, não quero mais saber online, não aguento mais. Meu filho não pode. Enfim, tem mãe que não, tem mãe que. Ai, melhor online, né? Mas mesmo assim, você vê que as pessoas ficaram com um mau pressentimento, né? Uma coisa assim, um ranço, né? Das aulas online. E não é legal, porque é uma ferramenta que ela é útil, né? Ela é uma coisa, não, lógico, a presencial é outra coisa, eles têm a sociabilização, né? Tem lá a professora do lado que está olhando ali mais diretamente o que ele está fazendo. Porém, você pode utilizar de uma maneira que seja favorável a você, né? Existem algumas técnicas que podem ser feitas para melhorar as aulas online. Né? Então, assim, tem que tipos de aulas que nós temos, que nós vimos por aí? As aulas gravadas, né? E as que eles chamam de EOL. A EOL é aquela que é online, como nós estamos aqui interagindo. Então, ela é ao vivo, né? E as gravadas são aqueles vídeos que são gravados e que você assiste e aí a pessoa vai lá e sente falta de uma interação. Né? Porque ela acaba assistindo, depois às vezes tem algum fórum para responder, para fazer pergunta, algum lugar, e ela precisa daquela interação. Muitas pessoas precisam dessa interação, e aí acabam ficando com um trauma, falando assim, não gosto de online, porque não tem interação, não importa a idade. Tem gente que não gosta mesmo, né? Mas aí que tá, né? É uma questão de adaptação. Exatamente, é uma questão de adaptação. O que você acha que tem assim que importante para essa adaptação das aulas online? Uma coisa importante. Então, assim, as aulas online, quando elas são gravadas, é importante que o aluno anote todas as dúvidas e já coloque no fórum, enfim, envie essa dúvida para o professor, para que assim que o professor tenha acesso a essas dúvidas, ele já possa ir respondendo. Né? Então, assim, é de suma importância anotar todas as dúvidas e já colocar na hora na internet para que o professor tenha acesso. Por quê? Se você demora um pouquinho, você acaba esquecendo aquela dúvida, você perde o foco. Mas então, é importante você já fazer isso na hora. Mas você sabe que na sala de aula isso também acontece? Isso acontecia muito comigo na escola. Eu não queria falar na hora, porque eu não queria interromper o professor. Muitas vezes o professor não queria ser interrompido, né? Ele brigava. E aí você depois levantava a mão, mas o professor não te chamava. E daí o que acontece? Você esquece. Aí você fala, pode falar sua dúvida. Ah, esqueci. Então, assim, é uma coisa super importante que acontece no presencial e está acontecendo online também, né? Que é uma coisa que... É a oportunidade para as crianças que são mais tímidas. É a oportunidade para as crianças que são mais tímidas, que têm vergonha de estar tirando dúvidas na hora, conseguir tirar. Porque ela vai estar sozinha, então ela já vai anotar as dúvidas e vai colocar. Então, é o momento perfeito. E as aulas ao vivo, a diferença é que vai estar cada um na sua casinha, né? Mas você vai conseguir tirar dúvida na hora. Então, tem muitas escolas que estão realmente aderindo a esse método,
porque facilita para as crianças. Então, eu estou na sala de aula, eu tenho dúvida, pergunta, a professora responde. No ao vivo também. Então, tem criança que realmente se identifica mais com o ao vivo. Tem essa necessidade, se sente mais acolhido pelo ao vivo. Então, é onde a gente tem que buscar sentir também a turma para ver como vai ser a melhor maneira de trabalhar e conversar com a direção para ver se você tem como melhorar, tem como adaptar, porque a escola tá aí para isso, né? Para buscar essa maneira de ajudar a criança, né? E o que você acha dos profissionais, das professoras? Você acha que elas estão conseguindo se desenvolver bem nessa parte de dar aula online? Fora, né? Sair fora da casinha, sair fora daquela zona de conforto. O que você acha? Então, Denise, os professores tiveram que se reinventar, né? Então, como que num passe de mágica, os professores tiveram que aprender a dar aulas online, porque não era algo da nossa rotina. Então, quem tem dificuldade com as câmeras, que é mais tímido, porque tem professor que é tímido, está sentindo bastante isso, né? Principalmente quando tem que ministrar essas aulas online. Mas eu acho que os professores estão dando um show. Porque o que eu sinto, né, nos professores que eu conheço aqui, eles estão sempre em busca de alguma maneira diferente, de interagir, de melhorar a maneira de passar o conteúdo. Então, na minha opinião particular e profissional, os professores estão dando um show, sabe, de busca, de conhecimento. É verdade. Tem professores que realmente estão indo junto, né? Eles estão junto com a onda. Virou online, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Como é que eu vou explicar matemática online? Põe uma lousa lá e vai explicar igual você tem os alunos em sala de aula, né? Então, isso mesmo. Várias dicas, né? Que no começo da pandemia, inclusive, eu dei para algumas amigas que estavam um pouco, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, põe lá uma lousa, põe a câmera de frente, faz que você tá dando aula para um monte de gente. É o jeito. É o jeito. E aí você vai interagindo. Eu acho interessante também, quando tá no caso, vídeo, aulas gravadas, falta essa interação, né? Então, assim, você vai gravar vídeo, ok, você pode editar, tudo bem, legal. Aí vai, no caso, para criança e adolescente, eles precisam dessa sociabilidade, dessa parte de interação. Eles precisam. Então, para eles acabam ficando monótono. Então, eles desestimulam. Por isso tem muitos jovens aí desestimulados. Não gosto. Porque eles querem ver. Eles estão numa fase que eles querem ver os amigos, eles querem curtir, né? Querem ir lá conversar. Então, para eles, realmente, vamos dizer, eles não querem ficar online, né? Eles preferem ir para a escola. Porém, aí que tá. Nessa aula EOL, que é a aula que tem essa interação como a gente está fazendo aqui, né? Essa aula é que faz a gente ter essa interação, né? Então, é nessa hora que o professor vai lá e tem que vai suar mesmo para puxar dos alunos, né? Eu já ouvi também algumas mães falarem que, por exemplo, a professora está lá online e não escuta o aluno. O que pode ser feito para isso, tia Flávia? Então, do mesmo jeito que dentro de sala de aula nós temos os combinados com os alunos, então no online podemos fazer sim os combinados também. Combina algum tipo de sinal para o professor estar olhando. Você precisa sentir a sua turma, mas eu acredito que essa parte da sinalização, desses combinados, fala, olha, quando você quiser, você mostra uma carinha para mim, então eu já sei que você está com dúvida, eu vou te chamar, eu vou tirar a sua dúvida. Eu acho que dá para fazer dessa maneira, fica bem bacana. Combinado é bem legal. Só que tem que ser firme, né, no combinado. Não dá para ser um combinado que ela, vamos deixar para lá. Não, tem que ser firme. Sabe uma coisa que eu acho super combinado importante? Tem que ser seguido. Tem que ser firme. Uma coisa que eu acho legal, que às vezes as professoras esquecem, que eu percebi, é de checar para ver se o aluno está copiando, se ele está acompanhando a lição. Né? Então, a professora está passando lá, passou o conteúdo no PowerPoint, enfim, no que ela está passando lá para os alunos em casa, e os alunos não estão copiando.
que você acha que seria legal para a professora fazer esse momento para chamar os alunos, a atenção do aluno para que ele escreva? Porque na sala de aula a gente consegue controlar melhor. Então, o que a gente faz em sala de Sim. aula? Passa pela carteira, dá uma olhadinha, né? Olha aqui, ó, copia da lousa. Então, a gente já tem essas estratégias em sala de aula, fisicamente. Como que a gente pode fazer isso online? Seria adaptar essa estratégia. Por quê? Dentro da sala de aula, a gente dá essa passeada para olhar. Na aula online, você pode falar: você, mostra para mim o que você já fez. Porque o aluno ele tem como mostrar o conteúdo para você, ele pode tirar uma foto, te enviar. Então, ao invés de você estar passeando pela sala para observar quem está fazendo, você pode simplesmente, aleatoriamente, escolher alguns alunos e pedir: me mostra você, me mostra você. Dá para você trabalhar dessa maneira também. Ou seja, todos eles vão ficar apreensivos, vão copiar o conteúdo, porque a qualquer momento a professora pode pedir para ver o que você está fazendo. É uma estratégia legal. Muito legal. É uma boa mesmo. É bem legal essa estratégia. No caso, aí a professora pede: ó, fulano, deixa eu ver seu caderno, você fez? Mostra na câmera. Aí vai lá e mostra o caderninho na câmera. Ah, legal, você fez. Mostra, peraí mais perto aí, peraí. Eu tô vendo aí. Olha que legal, você fez. Então é legal isso é uma boa estratégia, porque aí você não deixa o aluno, vamos dizer, achar que tá ali, ela não tá me vendo, então eu não preciso copiar. Porque é assim que a criança pensa. Ela acha que a professora não tá me vendo, eu não preciso copiar. É assim, né? Então, isso é legal. É uma maneira de manter o comprometimento dele com esse conteúdo escrito também, né? Porque ele está conversando, ele está ouvindo a aula. Tudo bem, mas é muito importante a parte da escrita. A escrita, ela desenvolve a coordenação motora, ela desenvolve o cérebro. Então, é parte fundamental do conteúdo, essa parte escrita. Então, se você não estimula o seu aluno a te mostrar o conteúdo, por que ele vai escrever? Será que a professora vai pedir? Ela não sabe se eu fiz ou não fiz. Então, eu adoto essa técnica de me mostrem o que você já fez, me mostra como você já fez, porque de repente você escreveu errado, eu posso corrigir agora, nesse momento. Então, dá para trabalhar assim. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas a gente consegue trabalhar assim. Você acha que consegue alfabetizar à distância? É possível? Sim, 100%. Dá certo? Do mesmo jeito que você alfabetiza no presencial, você consegue fazer no online. Dessa mesma maneira que eu acabei de falar, você vai passar um conteúdo, você vai pedir para a criança fazer, você vai pedir para ela te mostrar. Sem contar que, assim, tem a maneira fonoarticulada. Então, quando você está alfabetizando, você vai mostrando o movimento. A, E, I, O, U. Então, você vai fazendo aqui, você vai pedir para que a criança repita. Então, você está vendo o movimento de boca que ela está fazendo. Então, você pede para ele colocar isso no papel. Você tem atividades que ele pode completar alguma palavra. Então, você mostra o movimento de boca que você está fazendo, ele vai entender como ele vai completar aquilo. Então, dá para alfabetizar tranquilo. Mas é possível, né? É só a gente desenvolver técnicas e mecanismos para conseguir passar do presencial para o online, né? Então, o online, ele é possível, ele pode ser agradável, sim, né? É só uma questão para a gente desmistificar isso. Só que, assim, tem algumas dicas básicas para a gente não desanimar com as aulas online, né? Por exemplo, separar um local para criança, no caso, que se distrai mais facilmente, até para a gente também, em reuniões que a gente tiver, ficar num local mais reservado e avisar para as pessoas, por acaso, se você estiver em casa, né? Avisar para essas pessoas: olha, eu vou entrar em reunião agora, então, por favor, não faça barulho ou espere um pouco para eu terminar a minha reunião. Mesma coisa criança. Ela vai estar em aula agora, ninguém fala com ela tem que ficar ali naquele quarto, no caso, enfim, no cantinho, na mesa, em algum lugar, que ela fique confortável, como se fosse uma mesa e uma cadeira, né? Que ela consiga escrever tranquilamente e
consiga simular a sala de aula. E é uma sala de aula exclusiva para ela, né? Então, assim, né? a gente tem que transformar esse momento num momento mágico para eles. Né? Então a gente É. tem que passar para o lúdico. Então é bom a gente falar, olha que legal, você está tendo aí uma sala só para você, imagina você, e começa a trabalhar a imaginação da criança naquele momento. Então, se você, por exemplo, tá lá, o seu filho está desanimado, meu filho não está animado com as aulas online, faz ele ficar animado, entendeu? Faz ele ficar animado. O Paulo acabou de perguntar aqui se a gente utiliza das aulas online aqui na Ensina Mais. Sim, nós utilizamos aqui na Ensina Mais as aulas online, sim. Né? Como é que são as aulas online aqui na Ensina Mais, Flá? Então, as aulas online aqui da Ensina Mais, elas são individualizadas. Então, a criança vai baixar um programa e eu vou ter acesso a tudo que ele está fazendo. Ele vai entrar nas aulas como ele entraria aqui na sala, aqui na escola, e a gente vai tirando dúvida ao vivo, porque eu faço uma videochamada também com essa criança, então tudo que ele tiver de dúvida ele vai ser tirado na hora. Tudo. Uhum. Que legal. Mas assim, uma dúvida dos pais. Mas não é igual do presencial. O que você faz diferente que fique igual do presencial? Então, aqui na Ensina Mais, as aulas por si só elas já são individualizadas. Então, a gente procura transferir o mesmo carinho, a mesma atenção. A criança ela tem que se sentir acolhida. Então, você tem que mostrar para ele que mesmo do outro lado da tela ele está sendo acolhido. Então, eu tenho um jeito particular de tratar os meus alunos. Então, eles são meus príncipes e minhas princesas. Então, eu vou dar um boa tarde, meu príncipe, boa tarde, minha princesa. Então, assim, eles se sentem como se eles estivessem aqui dentro da escola. É E verdade. chamar atenção quando tem que chamar, dar parabéns quando tem que dar parabéns, para a criança se sentir aqui dentro, como se ele estivesse aqui do meu ladinho. Então, eu faço dessa maneira. E tem dado certo. Sim, é verdade. Nós temos aqui alguns alunos que eles estão online, né? Então, apesar, né, online dá certo. É só a gente saber utilizar algumas ferramentas, né, para que a criança interaja conosco. Pode ser criança, jovem, enfim, interaja conosco aqui no nosso sistema. Como a professora fica só com o aluno, então o que acontece? O aluno acaba ele fica prestando atenção, ele não tem como se distrair naquele momento. Então, porque ele é obrigado a responder o que o professor está falando. Então, o professor está interagindo com ele o tempo todo. E ele está lá fazendo a lição no sistema do jeito que ele faria aqui. E mesmo fazendo a parte escrita, como que você faz, Flá, com a parte escrita, por exemplo? Então, é de extrema importância, sabe, a colaboração dos pais. É como você estava falando, você precisa de um local tranquilo, sem barulho, sem ter gente passando, sem ter uma televisão ligada, para que ele se concentre no conteúdo que está sendo dado para ele. E eu faço a alfabetização online, então eu peço para que a criança resolva alguma atividade, sempre me mostrando o que está fazendo, como está fazendo, qual a evolução dele. Olha, essa letrinha não ficou legal, então vamos apagar e fazer de novo, porque eu sei que você é capaz disso. Então, a criança ela não tem medo mais de apagar, ela apaga porque ela sabe que ela tem potencial. Então, eu trabalho em cima de estímulos, porque a criança ela precisa disso, ela precisa se sentir bem, ver que ela é capaz. E quanto mais você estimula, mais você parabeniza as crianças, melhor fica a sua aula. As crianças elas têm prazer em vir fazer as aulas. Então, seja aqui na escola, ou seja no online, eles vêm felizes para cá, né? É impressionante. Quando eles vão fazendo as aulas, eles começam a se sentir tão felizes porque eles conseguem fazer, eles começam a acreditar, faz tão bem para a autoestima deles que, nossa, é impressionante. Não tem preço que pague ver a felicidade nos olhos dessas crianças. Elas chegam aqui, por exemplo, sem acreditar nelas mesmas. Então, elas se acham muitas vezes burras, elas não acham que não sabem nada. E aí elas começam a aprender realmente, porque a metodologia ela ensina
qualquer criança que seja, porque ela aprende tanto sinestésica como visual como auditivo, né? Então, das três formas de aprender, eles acabam sendo, vamos dizer, assistidos, e por isso que eles acabam aprendendo. E aí a gente acaba trazendo por concreto, com outros materiais extras que nós temos aqui, assim como a Flávia falou da alfabetização fonoarticular, né? Então a gente também tem material dourado, tem vários outros materiais aqui para trabalhar com as crianças. E isso, lógico, no presencial. Porém, no online, a gente também consegue trabalhar visualmente com esses materiais. E a mãe ali ajudando também, deixando ali o materialzinho. Sempre. Ela não precisa ficar junto na aula. Não precisa. Porque a mãe também não quer ficar presa, né? Esse, ai, não, eu vou ficar ali do lado, não dá. Não precisa, né? Não precisa ficar presa. Então, o que ela vai fazer? Ela só fica ali, no caso, a gente nem pede para ficar lá, não é? O que ela faz? É isso mesmo. Qual que é o papel da mãe Então, nessa aula online? na verdade, o papel da mãe, nesse momento, é só conectar a criança. Porque uma vez que ela conectou a criança, dali para frente é professor-aluno. Porque se a mãe está do lado, às vezes a criança fica inibida em responder alguma coisa. Então, Exatamente. quando eles estão sem a mãe, no caso do presencial, eles não têm medo de errar. Então, por isso que é interessante a mãe conectar a criança e dar espaço para que ele interaja somente com a professora. Isso é muito interessante. Né? Desenvolve muita autonomia deles. E o que desenvolvendo a autonomia das crianças, você desenvolve a autoestima. Porque eles começam a acreditar que neles mesmos, então eles sabem que eles podem, que eles vão fazer, né? Então, tanto que eles falam, né? Tem uma aluna aí que fala assim, eu consigo sozinho. Então, ele quer fazer. Não quer ninguém ali dizendo o que ele tem e o que ele não tem que fazer. Porque ele está com a professora dele. É isso mesmo. Não é? Ele está com a professora, ele está na aula dele. Então, ele vai fazer. Então, isso é legal. O nosso sistema, a nossa metodologia, ela já trabalha em cima de estímulos. Então, todo exercício que a criança faz e acertou, então aparece um parabéns, um muito bem. Então, a criança gosta de ver isso, gosta de ouvir esse parabéns, tanto do sistema quanto do professor. Então, eu tenho alunos que começaram aqui achando que não eram capazes. Hoje, eles falam para mim, professora, como eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Professora, você pode me dar lição para fazer em casa? Isso é maravilhoso de ouvir dos alunos. Imagina a criança pedindo para fazer lição de casa. Aonde já se viu isso? Você já viu uma coisa dessa? Nossa, a criança... Pois é. O Paulo falou aqui, ó. Então nem precisa da mãe, porque é capaz da criança sair e se conectar sozinha, né? Melhor que a mãe. Isso é verdade, Paulo. É verdade. É verdade. É verdade. A mãe que fica mais apreensiva pelo filho, né? Ela que fica apreensiva. Ela quer ficar do lado ali porque fica com medo de dar alguma coisa errada. Mas não tem. A criança mesmo, ela vai sozinha. Ela faz sozinha. E as mães têm que entender isso, que precisa dar essa autonomia para as crianças, né? Elas precisam aprender sozinhas ali. É falar assim, ó, muitas vezes... Beleza, tô ali. Muitas vezes elas ficam do lado com receio de que, se eu não estiver do lado, ele vai sair, ele vai andar, ele não vai ficar na frente do computador, ele não vai prestar atenção. E as aulas que eu tenho ministrado online, eu não tenho tido problema nenhum, porque as crianças gostam do que estão fazendo. Elas têm prazer em fazer. A gente já conseguiu mostrar para essas crianças que é bom aprender. Então, elas estão levando isso para a vida delas e eu estou sentindo isso no online também. Que eles estão usando tudo isso que a gente conversa com eles, porque a gente tem as conversas paralelas aqui, além do conteúdo. Então, é estimulando, é mostrando que, olha, você pode usar, sim, a internet a seu favor, não só para assistir um joguinho, para fazer um joguinho. Você pode usar para fazer pesquisas. Isso é interessante. Eu tenho visto alunos me mostrando, olha, professora, eu assisti uma videoaula. Olha, professora, eu pesquisei isso. Olha que interessante. Você acaba devolvendo essas pesquisar. A criança acaba, deu uma cortadinha, acaba devolvendo a criança a vontade de estudar, né?
Desculpa, cortou aqui a ligação. Cortou um pouquinho. Então, você acaba É, devolvendo para a criança, devolvendo, né? Estimulando, desenvolvendo, porque muitas vezes elas nunca chegaram a desenvolver nada de querer estudar. E aí elas vêm para cá e elas acabam querendo estudar. Você já viu isso? Então, aqui a gente consegue fazer isso. Isso que é muito legal, né? pois é. Isso é muito legal. As Não, eu crianças já tive aluno pedindo que lição de casa. Presta atenção. Isso é demais. então, eu já E tive aluno que não tinha vontade de vir estudar e de repente conheceu a escola, veio para cá as primeiras vezes, não veio de boa vontade, veio porque os pais puseram, uma imposição dos pais. Depois de alguns dias, eles vinham com tanta felicidade para a escola e os pais perguntavam: mas o que vocês fizeram? Eu falei: nada, eu só estimulei, mostrei para ele que ele é capaz. Então, tem isso também. Então, o presencial é exatamente. importante? Sim, mas a gente não pode deixar de fazer isso no online, sabe? É estar sempre ali estimulando, porque eu acho que o estímulo ele ajuda demais o professor. Com certeza. Com certeza. Tem mãe também que já me perguntou: ah, mas ele não sei se vai se adaptar, porque, né, ele enjoa, ele... Mas assim, tem como não se adaptar, Flávio? Então, toda criança, ela consegue se adaptar. Às vezes é mais difícil o pai se adaptar do que a criança, É, na verdade. com certeza. É uma realidade. A criança, ela consegue se adaptar muito fácil às coisas. Então, ele vai sentir que no online ele pode ter essa autonomia de, eu não vou mais precisar da minha mãe, como o Paulo falou, a criança já vai sozinha, já sabe se conectar, então ele vai conectar, ele vai fazer a aula dele, você mostra para ele o que ele tem que fazer. Então, assim, você, você estimula, você dá um parabéns pelo que ele está fazendo. A criança ela começa a sentir prazer em fazer isso e ela vai querer mostrar para os pais que ela já é capaz de fazer sozinha. Então, Sim, assim, os pais estimulando também, incentivando, vai ser muito bacana trabalhar os dois juntos, os pais e professores. com certeza. Até a Fernanda falou verdade. É verdade, né, Fê? É muito difícil a adaptação. Porque como a gente vai crescendo, a gente vira mãe, pai, a gente tem vários medos que desenvolvemos ao longo da vida. Então, quando aí nós vemos nossos filhos falando assim, ai meu Deus, é tão difícil. Não é. A criança, ela é super adaptável. Então, você vai moldar o seu filho a maneira que você quer. Então, por exemplo, no caso, com os meus dois filhos, quando passou para online, eu simplesmente. Meu filho não queria fazer aula. Ele não queria fazer aula. Ah, não, por que eu vou fazer aula? Eu falei, você vai fazer aula, porque você não pode ficar sem a escola. Você está em desenvolvimento. Seu cérebro está crescendo e está se desenvolvendo. Então, você precisa fazer aula. E ele falava assim: ai, não. E foi um curso, não foi fácil eu convencê-lo a frequentar as aulas online de começo, assim, facilmente e com toda a felicidade possível. Não, não foi fácil. Eu fiquei lá todo É. dia falando para ele, eu contava para ele a importância que é a educação, ele aprender. Isso vai Manter fazer uma rotina. exatamente, vira uma rotina. E isso vai fazer o quê? Um ano, né? Então, assim, e ele É. depois super se adaptou, mas ele se adaptou tão bem, né? Que Muito. hoje em dia ele tem a opção do presencial, mas ele prefere ficar online, É. Não, né? Porque ele desenvolveu uma forma de interagir com os amigos online, que é pelos jogos, fazendo uma lan house, né? Em casa, com os joguinhos com os amigos, que foi uma coisa que a criança, ela é impressionante, como ela é criativa, né? Uma vez eu cheguei em casa com a minha filha e aí eu vi ela brincando de boneca por Zoom, por reunião de Zoom, com as amigas dela. Então, cada uma tava com uma boneca em casa, cada uma na casa dela brincando de boneca. Eu olhei e falei, não acredito. Fenomenal isso que vocês fizeram. Caraca, como eu tinha pensado nisso antes. Muito legal. Eu falei, o que elas levaram a É o jeito que eles criatividade arrumaram, nessa, né? sabe? Que elas elevaram a criatividade nessa pandemia, assim, foi maravilhoso. Então, elas interagiram tanto online
que hoje em dia tá difícil voltar presencial, inclusive, né? É verdade. Porque ficou naquele conforto de casa, tá fácil. Ah, eu tô com sede. Levanta, vai beber água e volta, né? Então, assim, e eles criaram uma rotina, criaram a organização, eles amadureceram nesse tempo, né? Ai, falando aqui, obrigada pelo, tá falando, né? Parabéns pelo profissionalismo de vocês, obrigada. E assim, a Bia também falando que a Isa é incrível. A Isa é demais, né? Minha filha não é que é minha filha, não, mas ela é. E ela também, no começo, teve a resistência dela, né, para se adaptar. Mas o meu filho, por ser mais novo, que ele tinha 7 anos e meio, então foi mais difícil para ele se adaptar. A turminha dele foi meio complicada para se adaptar. Mas assim, depois eles começaram a se adaptar, foram acostumando. É o que eu falo, sempre tem que ter rotina. A gente tem que estar em cima, a gente não pode ceder, não pode ceder. A gente não pode falar hoje, não, tadinho, coitado, tá cansado. Não, não pode ceder. Eu sei que cansa, a gente cansa, todo mundo cansa. Mas eles estão no melhor processo de desenvolvimento do cérebro deles. Eles estão em expansão, o cérebro está desenvolvendo muito rápido. A gente não pode deixar essas crianças paradas. Não pode de jeito nenhum. Então, sendo Você online, tem que manter a rotina deles. Exatamente. E A criança ela tem uma rotina escolar. Exatamente. A ela rotina tem que escolar, manter. Ela tem um porquê, né? Ela tem um motivo, né? A rotina escolar ela ajuda na rotina da vida. E se você não tem essa rotina escolar em casa, você acaba quebrando isso, né? Então é uma coisa que para eles faz muita diferença isso. Tanto que eles pedem esse presencial, né? Então, a escola, ela serve... Às vezes as pessoas falam assim, ai, o meu filho... ele tem 4 anos, tem 3 anos, não tá perdendo nada na escola. Não, tá sim. Ele tá perdendo. Né? Ele, na verdade, tá deixando de desenvolver. Então, quando você deixa de desenvolver, o seu filho tá perdendo. Né? Então, agora a Flávia parou de novo, deu uma cortadinha. Escutou o que eu falei, Flávia? Flávia tá cortando. Oi. Oi. Tava cortando. Tava cortando? Então, eu tava falando, que às vezes tem pai que fala assim, o meu filho tem 3, 4 anos, não tá perdendo nada. Não, não. Na verdade, ele tá perdendo sim. Ele tá deixando de desenvolver. Tá deixando de desenvolver. Na escola, quais são os benefícios? Vou fazer outra pergunta. Quais são os benefícios na escola de infantil, da educação infantil para criança? Porque o pai acha que não tá perdendo nada, que só brinca na escola. O que eles fazem na escola? Não, na educação infantil você trabalha a parte de coordenação motora, lateralidade e tudo isso aí a gente consegue trabalhar no online também desenvolvendo atividades. Tudo bem, na educação infantil a gente precisa um pouco mais do auxílio dos pais, mas é muito importante que os pais ajudem os professores nesse sentido, porque a criança vai sentir falta lá na frente se ela não tiver todo esse trabalho. Porque através de algumas atividades do tipo, eu vou mexer, colocar um palitinho, alguma coisa assim, você está desenvolvendo a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina da criança, e ele vai sentir falta lá na frente. Meu filho não tem uma letra bonita. Faltou alguma coisa lá atrás, faltou desenvolver alguma coisa. Então, a educação infantil não é só sociabilizar, é desenvolver toda essa parte. Sim, é verdade. Isso que você falou, que você citou, é muito importante. Que é essa parte da coordenação motora grossa e fina. Para isso que serve a educação infantil. Para isso, não só, né? Tem a sociabilização, tem outras questões. Mas, assim, isso vai fazer diferença lá na alfabetização depois. Então, às vezes, você fala assim, meu filho tá lá com a dificuldade disso, mas a dificuldade começou lá atrás, na educação infantil. E como as pessoas acham que o maternal não é importante, que o nível 1, pré-1, enfim, não é importante, eles deixam a criança faltar muito na escola, mas não pode. Então faz um esforcinho na escola mesmo regular, se você conseguir estar lá do lado do seu filho o mínimo possível, tenta fazer ele ficar focado ali naquele momento, né? Porque a coordenação é muito importante para as crianças. A professora de alfabeto, a Michelle está aqui, a Michelle foi professora, alfabetizou meus filhos também.
E ela sabe quanto a coordenação é importante para eles, né, no processo de alfabetização. E a Flávia também, que alfabetiza. O que você trabalha bastante na alfabetização aqui na escola, Flávia? Então, eu gosto muito de trabalhar essa parte da fonoarticular. Então, para alfabetizar, eu acho que é muito importante isso, você mostrar para a criança os movimentos, né, de boca, porque através do visual a criança consegue assimilar o que ela está fazendo. Então, eu trabalho dessa maneira. Então, eu tenho alunos que com 1 mês e meio já começaram a escrever devido, né, a esse trabalho, a esse método. É verdade. E a paciência, né? E a paciência, e a paciência. Muito, porque a criança, ela tem, hoje em dia, devido aos jogos eletrônicos, as coisas estão muito fáceis para as crianças. Então, a tolerância delas está muito baixa, né? Então, essa tolerância baixa deixa eles, assim, sem paciência para finalizar um exercício. A Flávia, de novo, tá ruim a internet da Flávia hoje. Então, eles ficam sem paciência para finalizar um exercício, né? E aí a gente tem que trabalhar isso. Então, a gente tem que trabalhar de várias formas possíveis essa paciência para o aluno, para a criança, conseguir desenvolver e poder terminar um exercício completo. Eu estava falando aqui, Flá, parou de novo o seu? Não sei nem se o meu parou ou não, mas eu estou falando, entendeu? Estou falando. E assim, estava falando que por conta das coisas estarem fáceis hoje, as crianças não estão tendo paciência para conseguir terminar um exercício, por exemplo. Não é? Tá me escutando? Como é que tá aí? Tá dando uma oscilada aqui na internet. Eu estava explicando aqui sobre isso daí, essa baixa tolerância das crianças em terminar um exercício. Como é que você faz quando a criança não tem essa tolerância tão grande a finalizar um exercício? Por exemplo, no online. Como é que você faz isso? Então, eu procuro mostrar os benefícios, né, dele resolver, né, do porquê desenvolver aquela atividade. Não só porque, se você não terminar esse, você não vai para a próxima aula. Não, eu acho que não é dessa maneira. Você tem que estimular ele a aprender. Então, você não fez, mas por que você não fez? Aonde ficou a sua dificuldade? Vamos fazer juntos. Então, dessa maneira eu consigo com que eles resolvam todas as atividades. Excelente, muito legal. Muito bom mesmo. Bom, a gente já está, acho que faltando uns 5 minutinhos para terminar nosso tempo aqui. Olha como passa rápido. Esse assunto é tão muito gostoso, rápido. É tão gostoso. A gente começa a conversar e ele vai embora, ele se estende, né? E se deixar, o Instagram corta a gente aqui. Então... isso mesmo. É muito legal. Não é verdade? Flá, você tem mais alguma dica que você gostaria de compartilhar, de falar com as pessoas que estão assistindo? Vamos desmistificar essa coisa do online. O online pode dar certo, sim. Os pais têm que acreditar um pouquinho mais nisso, porque os professores estão se empenhando, sabe? Estão dando o seu melhor. Eu digo por mim aqui na Ensina Mais, então assim, eu procuro estar dando todas as aulas individualizadas, estar dando autonomia para as crianças desenvolverem as atividades e sempre dou oportunidade para que as crianças tirem todas as suas dúvidas. Então, é só estimular as crianças, seja em casa, seja no presencial, estímulo, trabalhar sempre com estímulo. Com certeza. Estímulo, e assim, uma dica que eu falo, deixa a criança fazer sozinha. Ela vai errar. Por favor. O erro dela. Então, deixa ela sozinha, dá os passos, faz uma vez, mostra como faz, deixa a próxima vez ela fazer sozinha. Ela precisa dessa autonomia para construir a confiança dela nela mesma, para o futuro dela. Senão ela sempre vai ser uma pessoa insegura. Então, ela tem que aprender a errar. Ela não pode ter medo de errar. Ela tem que errar.
para ela aprender a fazer o certo, porque é errando que a gente aprende, não é verdade? É Então, isso mesmo. essa live foi muito legal, porque a gente acaba, né? A tia Michelle compartilhando aqui com a gente, olha que legal. Ela falando que ela alfabetizou ano passado pelo ensino remoto, com a família sempre apoiando, tá vendo? Excelente. E eu tenho certeza que você fez isso, tia, porque eu te conheço. Tia Michelle. Então, gente, é para desmistificar. Dá certo sim. Porém, dependendo da idade, a gente precisa de umas ajudinhas, às vezes da mãe. Mas, a partir de uns 8 anos, mais ou menos, as crianças já conseguem. Vocês sabem, né? Elas mexem no celular melhor do que um adulto. Então, assim, eu gosto que o computador não é igual ao celular, mas assim, só dizer onde tem que apertar, onde que fica a internet. Wi-Fi, gente, é aqui, ó, nessa bolinha. Você clica em conectar, se sair a conexão, beleza. Onde que eu vou? Você vai lá no www, você vai lá, clica ali, acabou. Você vai falar no máximo 3 vezes para a criança e ela não quer nem saber de você ali do lado dela. Dá essa autonomia para a criança. Dá para você ver. E precisando do apoio escolar de português e matemática, a gente tem aqui aulas remotas e presenciais, tá? E as remotas são online, são EOL, dessa forma que a gente está falando, e são individualizadas. Então, o seu filho não tem perda nenhuma de qualidade de aula, tá? Amo você. Obrigada, Tira. A gente fica Obrigada. aqui, né? Obrigada, Flá. A gente conversar nessa sexta-feira, esse bate-papo gostoso. Eu coloquei bate-papo porque eu acho mais legal o bate-papo. A gente conversando assim, as pessoas entrando, conversando, contando as experiências dela, fazendo as perguntas. Eu acho muito mais descontraído e divertido, né? É isso Obrigada, mesmo. Fê. Obrigada, Fê. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Eu vou deixar salvado aqui no feed aqui da escola, tá bom, gente? Beijo, obrigada. Beijo, gente. Até a próxima sexta, quem sabe, né? Vamos lá, falando sobre outra coisa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Nossa, eu estou tentando ver como é que eu vou fazer isso aqui.